Bom dia, pessoal. Bom dia a todos da transmissão. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos lá. Meu dor, o conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção pra lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está. Jesus é vencedor. Isso, com fé, diga. Mestre, adorado, adorado, mestre, exaltado, exaltado, mestre, teu é o poder, mestre, vitorioso, mestre, grandioso, mestre, vem nos envolver em meu ador. O conheci, sarou as feridas do meu ser, do meu Senhor. Eu recebi unção para lutar e vencer. Eu estou seguindo aquele que curou entre a multidão, aquele que já fez a multiplicação, aquele que andou sobre o mar, fez o vento se acalmar, aquele que um dia na cruz se entregou, aquele que além de tudo me amou. Consumado já está. Jesus é vencedor. Isso, bem forte, diga. Mestre, adorado, adorado, mestre, exaltado, exaltado, mestre, teu é o poder, mestre, mestre, vitorioso, vitorioso, mestre, grandioso, grandioso, mestre, vem nos envolver. Abro mão da minha vida, abro mão dos meus sonhos, abro mão de tudo, enfim, só pra te seguir. Onde fores eu irei, o que me mandares farei, porque já não vivo eu, mas tu vives em mim. Minha vida eu te dou, o melhor de mim te entrego, Senhor, meu Senhor. Mestre, adorado, mestre, exaltado, exaltado, mestre, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso, mestre, grandioso, mestre, vem nos envolver. Oh, mestre, adorado, mestre, exaltado, mestre, teu é o poder. Oh, mestre, vitorioso, mestre, grandioso, mestre, vem nos envolver. Oh, mestre. Pega o teu propósito, segura no seu coração. Ó meu santo e poderoso Deus, Senhor, nós entramos na tua presença em oração. Aqui estamos nós mais um dia,
mais um dia de fé, mais um dia de oração, mais um dia de perseverança, mais um dia de plantio, mais um dia, Senhor, de batalha espiritual. Passa do teu sangue, da tua unção, do teu poder, do alto de nossas cabeças, a planta de nossos pés. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Cobre-nos com teu sangue, Senhor. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Unja-nos, meu Deus, Senhor, unja a nossa mente, os nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Unge, meu Deus, tudo aquilo que nos pertence. Acampa os teus anjos ao redor de nossas famílias. Acampa os teus anjos ao redor de nossos bens. Acampa os teus anjos, Senhor, que nós estejamos guardados, protegidos, revestidos, Senhor. Que tudo esteja debaixo da tua unção, da tua graça, do teu favor, Senhor. Abra os olhos do nosso entendimento para que nós possamos enxergar, nos dê visão espiritual, nos dê revelações, meu Pai. Ó meu Deus, nos ajude a enxergar muito além, ó meu Deus, do que os nossos olhos naturais podem ver, que nós possamos enxergar o mundo espiritual, Senhor. É tempo de restauração, meu Deus, e nós sabemos, meu Pai, que cada palavra que tem saído da nossa boca tem subido ao teu trono. Nós sabemos, meu Deus, Senhor, que o Senhor tem ouvido cada oração que temos realizado. Restaura, meu Deus, restaura a paz, a alegria, a saúde, a prosperidade, restaura famílias, restaura casamento, restaura financeiro, restaura, meu Deus, a vida do teu povo por completo, Senhor. Ó meu Deus, que esses 52 dias seja realmente um divisor de águas, um verdadeiro divisor de águas na vida, Senhor, do povo do Ministério Mudança de Vida e todos aqueles que têm nos acompanhado, ó meu Deus, Senhor, através desse propósito. Abençoe, eu entrego a direção dessa reunião ao Senhor. Assuma a total direção, meu Deus. Senhor, levanta o nosso povo, põe o nosso povo em posição de autoridade, de governo. Ó meu Deus, abençoe de forma gloriosa, poderosa e sobrenatural. É o que eu peço. Assuma a direção dessa reunião. Abençoe os que estão no templo, os que estão na transmissão, que todos sejam alcançados pela tua graça, pelo teu poder, Senhor. Eu entrego o Espírito Santo, assuma, pois a partir desse momento está nas tuas mãos e direção. Amém, amém, amém. Tempo de sair do exílio. É tempo de reconstrução. Esquecer o que passou. Esquecer o que passou para receber de Deus nova visão. Nova visão. É o momento de realizar, ó Israel. Erguer o templo do Senhor. Erguer o templo do Senhor dentro do coração. Se levanta, ó Israel, é tempo de reconstrução. A beleza da casa está no Senhor. A beleza da casa está no Senhor. Plenitude em seu coração. O Senhor te abençoará, ó nação. O homem se preocupa com a beleza externa, mas Deus se preocupa com o coração. Onde houve perda e destruição, hoje haverá Restauração. Isso, diga com fé. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior. Hoje haverá restauração. Hoje descerá Uma nova unção na tua casa, na tua família, no teu coração. Hoje haverá restauração. Hoje haverá reconstrução. A nova vida, a nova casa será maior que a primeira. Será maior que a primeira. Para Jesus, a Ele a honra, a glória, o louvor. A Ele estas palmas, pois é o único digno e o único merecedor. Estão ligados às nossas vitórias? Pegou o Espírito do quê? Diga aí, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2020.
2020, em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por favor. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão no templo, bom dia a todos que estão na transmissão. E vamos para mais um dia de crescimento, desenvolvimento, mais um dia de sabedoria. Você que está na transmissão, quem está assistindo pela transmissão, manda o link para outras pessoas. Penso que o que temos para trazer a vocês hoje será de extrema importância para todos que vão ouvir, que vão estar assistindo. Então pega aí, tem um capricho, manda o link para quem você, o Espírito Santo toca no teu coração para você enviar, para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. O que eu vou trazer para vocês aqui é muito forte, é muito poderoso e ao mesmo tempo libertador. Deus tem falado muito conosco sobre levantar o seu povo, promover o seu povo, colocar o seu povo em posição de autoridade, de governo, de chefia, de poder. Mas para que isso aconteça, o seu povo tem que ter essa mentalidade, tem que ter esse espírito. Isso tem que estar dentro de nós, para que realmente nós nunca vamos estar acima da nossa cabeça. Então a promessa tem sido, Deus tem falado muito sobre isso, e quando a gente estuda a Bíblia, você vê que em toda a história bíblica, o povo de Deus ocupou posições elevadas, posições importantes, posições de autoridade, de chefia, de governo, de poder realmente. E eu vou trabalhar duas coisas importantes. Essa reunião a gente vai dividir, não é que vamos dividir, uma vai completar a outra, tá? Primeiro eu quero mostrar para você o que acontece no mundo espiritual, para que você tenha um entendimento, uma revelação, um discernimento maior, como as coisas elas acontecem no mundo espiritual. Muitas vezes a gente ora e parece que o nosso pedido, a nossa oração está demorando. Poxa, parece que eu orei, parece que o pedido que eu fiz está demorando. Por que Deus não me ouviu? Não quer dizer que Deus não tenha te ouvido. Não significa isso. Pode estar acontecendo outra coisa completamente ao contrário disto. E aí é que entra a nossa responsabilidade, o nosso posicionamento. Então vamos lá para Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, eu vou enxugar a leitura, tá? Eu vou enxugar a leitura e nós vamos começar em Daniel 4, que diz assim, ó. No dia 24 do primeiro mês do ano, eu estava à beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas. O seu rosto, diga comigo, parecia um relâmpago. Olha, visualiza essa imagem, tá? Se um anjo tinha essa imagem, imagina a imagem do nosso Senhor. Olha como é forte isso. O seu rosto brilhava como pedras preciosas, o seu corpo brilhava como pedras preciosas, o seu rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o barulho de uma multidão. Imagina uma multidão falando de uma só vez. Eu fui o único que vi essa visão. Diga comigo, eu fui o único que vi essa visão.
Por que ele foi o único? Porque era um homem separado. Era um homem totalmente separado, um homem ungido. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Não viram nada, mas fugiram e se esconderam. Diga comigo, não viram nada, mas fugiram e se esconderam. Olha que não viu a visão, mas somente o que estava acontecendo ali, certamente a atmosfera, a presença que estava, fizeram com que eles fugissem e se escondessem. Eu estava ali sozinho enquanto via essa visão impressionante. Fiquei pálido, de medo, e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, diga comigo, desmaiei e caí de bruços no chão. Por isso que de vez em quando aparecem algumas pessoas falando que viu Deus, que viu Jesus. O corpo humano não tem estrutura para ver Jesus. Sabia? Por isso que para nos encontrar com Ele na glória, nós seremos transformados em corpo glorioso. Porque a nossa estrutura física humana não suporta. Você vê que ele viu um anjo, ele desfaleceu, ele desmaiou. Só com a presença, com a glória e com o poder daquele anjo. Aí, a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos, quer dizer, estava ali meio de gatão, de joelho e mãos no chão. E o anjo me disse, Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça. Aí ele disse, não fique com medo. Não fique com medo, Daniel, pois, repita essa frase comigo. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim, diga comigo, eu vim em resposta à sua oração. Vou repetir. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. Eu vim em resposta, diga comigo, eu vim. Duas coisas, Deus ouviu e eu vim em resposta à sua oração. Certo? Até aqui parece tudo bom, tudo tranquilo. A questão que chama atenção é a partir daqui. O anjo protetor do reino da Pérsia, diga comigo, lutou contra mim durante 21 dias. Diga, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Aqui, se eu mudar a tradução, muda essa tradução, por favor. Põe na NVI. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Pode voltar, por favor. Pode voltar, retorna. Diga comigo, o anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias. 21 dias. 21 dias de oposição. 21 dias, tem outra tradução que diz me impediu. Me impediu durante 21 dias. A oração foi ouvida desde o primeiro momento. O clamor foi ouvido desde o primeiro momento.
mas houve uma oposição, houve um impedimento durante 21 dias. Eu estou fazendo o resumo da leitura, porque Daniel esteve em jejum durante esse período. Daniel esteve em oração o tempo todo durante esse período. Daniel esteve separado durante todo esse período. Daniel teve uma guerra física, espiritual. Enquanto ele estava nesse processo aqui, estava sendo travada uma guerra lá, no mundo espiritual. Porque desde o primeiro momento que ele se aplicou a orar, que ele esteve em oração, a oração foi ouvida, mas houve um impedimento, houve uma batalha. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Lutou contra mim durante 21 dias. Estava atrasado em 21 dias. Quanto pode estar atrasado a sua resposta? Quanto tempo pode? E não é que Deus não ouviu. Porque o nosso posicionamento aqui é o combustível no mundo espiritual. Como nós estamos aqui, oração, jejum, clamor, profetizando, sabe, pagando aquele preço, está mandando combustível para o mundo espiritual. Porque se você voltar, você vai ver que Daniel estava desfalecido, porque ele estava já numa guerra. Começou com uma tristeza que tomou conta dele. E aquilo já fez com que ele separasse. E ele começasse, ele não queria comer mais, ele entrou num jejum, ele não comia nada prazeroso, se aplicou à oração, né? Ele teve um tempo de separação. Por quê? Porque enquanto ele estava nessa guerra aqui, estava acontecendo uma guerra lá. E ele só veio a saber disso posteriormente. Posteriormente, quando o anjo vem e diz para ele, olha, primeira visão que ele teve, né? O anjo, para chegar até ele, volta o 12, por favor. Não fique com medo, Daniel, pois ouvi a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração, só que estava atrasado. Estava atrasado, a oração foi recebida, eu vim em resposta à sua oração. Se porventura Daniel tivesse desfalecido, na parte que cabe a ele como homem, talvez não teria acontecido todo esse reforço no mundo espiritual. Vamos lá, o próximo, 13. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou, diga comigo, lutou. Contra quem? Contra o anjo que estava vindo em resposta. Contra o anjo que estava vindo em resposta, trazer a resposta da oração dele. Lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefe, veio me ajudar, porque eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia, que são os principados espirituais. São potestades que agem em determinados lugares. Está entendendo? Amém, pessoal? Preste atenção, olha para mim, por favor. Não medita agora não, porque senão você não vai receber nada. Olha para mim e preste atenção. O que acontece no mundo espiritual? A mesma coisa. Situações semelhantes. Não é que Deus não ouviu, não é que Deus não respondeu. Mas muitas vezes, no mundo espiritual, enquanto nós estamos em guerra aqui, está sendo travada uma guerra lá. Enquanto nós estamos em oração aqui, está sendo alimentado o mundo espiritual. Nós estamos dando combustível ao mundo espiritual através das nossas orações. Por isso que, eu vou dizer uma coisa, vem cá, vou te dar uma resposta importantíssima agora. Por que muitas coisas são desembaraçadas, desamarradas, solucionadas em propósito como 52 dias? Já fez essa pergunta? Já fez esse questionamento? Porque quando muitas coisas são definidas em propósito como 52 dias, porque há uma intensificação. Nós oramos, por exemplo, nós estamos em clamor de que dia a que dia? Se hoje é sexta, de sexta a sexta, de domingo a domingo, de segunda a segunda. Nós estamos jejuando toda quarta-feira,
24 horas toda quinta-feira. Jejum da manutenção toda a Santa Ceia. Que aí nós unimos ao propósito. Você vê que há uma força, um poder liberado no mundo espiritual. É o que muita gente não entendeu. É o que muitas pessoas não entenderam até hoje. Que há um poder que nós enviamos, há uma força que nós enviamos em oração, em jejum, em separação, consagração, palavras poderosas sendo liberadas o tempo todo. Diga comigo, palavras poderosas. O tempo todo sendo liberado palavras poderosas. O mundo espiritual. Miguel, um dos anjos-chefe, um anjo poderoso, uma autoridade, veio me ajudar. Porque aquele anjo estava sofrendo oposição e sozinho ele não estava conseguindo. Então veio reforço espiritual. Primeiro a gente precisa, diga comigo um versículo bíblico, diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. A falta de conhecimento tem sido a causa da destruição de muita gente. E muitos, a Bíblia diz que desprezam o conhecimento. Não querem saber. Então, quem não quer saber vive à mercê das circunstâncias. Nós não vivemos à mercê das circunstâncias. Nós sabemos como as coisas funcionam. Por isso que nós precisamos usar o conhecimento. Eu falava sobre isso quarta-feira. Os mistérios de Deus não são revelados a quem está lá fora. Não são todos que conhecem os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus são revelados a nós, os seus pequeninos, aqueles que creem, aqueles que entregaram suas vidas a Ele, que vivem segundo o padrão bíblico. Então, quantas pessoas estão assim, eu fiz uma oração, parece que Deus não me respondeu, mas fez uma oração, abandonou essa oração, nunca alimentou essa oração, nunca deu sequência nesse propósito. Por isso que quando você tem um propósito, você tem foco nesse propósito, você está determinado nesse propósito. Que é o significado da palavra propósito, né? Eu me proponho, eu foco, eu me empenho, eu me comprometo, eu determino, eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, eu estou comprometido. É o que diz propósito, é o significado de propósito. E muita gente não entendeu isso. É o que acontece no mundo espiritual. Diga comigo, 21 dias. 21 dias atrasado. Tem gente que tem 2021, 21 anos. Atrasado. Que são as nossas orações, a nossa fé, que muda, que define, que alimenta o mundo espiritual, que gera combustível no mundo espiritual para as definições que nós precisamos. Você vê que o texto é claro, né? Eu vim em resposta à tua oração. Só que essa resposta estava atrasada 21 dias. Essa revelação estava atrasada em 21 dias. E Daniel, toda essa guerra, é porque Daniel estava orando pelo povo em cativeiro. O povo em humilhação. E para que não acontecesse uma mudança na vida daquele povo, você vê que foi uma guerra. E ele sofreu essa batalha, essa guerra. Amém, pessoal? Amém. Pense nisso, talvez há quanto tempo faz que está impedida a sua? Por isso que você não pode medir esforços. Porque o que nós estamos fazendo aqui é a mensagem que nós estamos mandando para o mundo espiritual. O que nós estamos fazendo aqui é a mensagem. É claro, é nítido. Pode até o mais incrédulo questionar. Se você quiser, eu coloco um testemunho aqui todo dia dos 52 dias. Por que eu não coloco aqui continuamente? Porque nós damos prioridade à palavra, nós colocamos um ou outro. Mas eu tenho testemunho ali. Se eu quiser pegar agora e colocar aqui para vocês, eu vou colocar. Porque é um mover no mundo espiritual, há definições no mundo espiritual que acontecem em propósitos como estes. E, bispo, fiquei triste agora, porque eu não levei os 52 dias a sério. Mas pode mudar. Pode tomar decisões e fazer diferente. Porque o que nós estamos fazendo aqui é o que define.
Exatamente, Daniel, quando você lê esse capítulo, pode ler depois com melhor atenção, você vai ver que foi uma batalha para ele, que ele sentiu na carne, ele sentiu no físico dele. Ele sentiu, você vê que a própria manifestação espiritual ali fez ele desfalecer. Mas ele já estava, porque ele já estava num processo de jejum. Ele não comia nada que tinha prazer, porque ele estava nesse processo de oração, de jejum, separação. Já viu uma batalha. Amém, pessoal? Por isso, não desfaleça. Ah, Deus não me ouviu. Não quer dizer que Deus não tenha te ouvido. Deus já tinha ouvido desde o primeiro momento. Quero que fique registrado isso na sua memória. Volta ao 11. Fique registrado isso na sua memória. Não, vai para o 10. Vai para o 12. 12. Aí ele disse, não fique com medo, Daniel, diga comigo, pois Deus ouviu sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele a fim de ganhar sabedoria. Diga comigo, eu vim em resposta à sua oração. Eu vim em resposta à sua oração. 13. O anjo protetor do rei lutou contra mim durante 21 dias. Estava atrasado 21 dias. Ele era para ter chegado de 21 dias antes. Amém? Tem uma mensagem aqui para nós? Sim ou não? Quando eu digo do poder da oração e das palavras, deixa eu mostrar uma coisa importante a você. Nós vamos falar aqui, ó. Diga comigo, pois a boca fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio o coração. Por isso que nós temos que encher o nosso coração da palavra, e encher de fé, porque sua boca vai falar. Se a sua boca crê, se você crê em vitória, você vai falar de vitória. Ou se você crê, não espera a vitória, está crendo mais na derrota, você vai falar de derrota. Se você crê no poder de Deus, você vai falar do poder de Deus. Se você crê no poder do diabo, você vai falar do poder do diabo. A boca é o termômetro. A boca é o termômetro. Quem é cuidadoso no que fala, diga comigo, evita muito sofrimento. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão de seu fruto. Pois, diga comigo, por suas palavras, você será absolvido. Diga, por suas palavras, será condenado. Olha esse versículo. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a maldição. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Ele vestia a maldição como uma roupa, entre ela em seu corpo como água, e em seus ossos como óleo. Não gostava de amaldiçoar. Ele gostava de amaldiçoar, venha sobre ele a bênção. A maldição, desculpa. Não tinha prazer em abençoar, afaste-se dele a bênção. Eu vou mostrar uma coisa seríssima para você, a partir de agora. Oriento você a ter isso aqui como um estudo, tá bom? Oriento você a ter isso aqui como um estudo, porque ou você ouviu ou você fala. Ou você já ouviu, ou você já liberou essas palavras. E eu quero chamar a atenção, porque se nós cremos no que Deus tem falado conosco, e você vai ver isso daqui para frente, o povo de Deus sendo altamente promovido, colocado em posição de autoridade, posição de governo, o povo de Deus vai subir muito, e isso é promessa que não tem como vai se cumprir, e a gente já tem visto isso acontecendo, posição de autoridade. Palavras, diga comigo, palavras faladas não são apagadas. Então vou dar para você alguns exemplos aqui. Palavras têm autoridade e poder. O Senhor coloca diante de nós bênção e a maldição, a vida e a morte, o bem e o mal. Escolha. É muito comum ouvirmos expressões do tipo: você vai ficar louco,
Ou nós mesmos falamos, pô, eu vou ficar louco desse jeito. Palavras erradas. Palavras que dão legalidade. Lembre-se que a Bíblia diz em Tiago que a língua está cheia de veneno. A língua altera o curso da vida. E o diabo pega e incendeia a vida da pessoa. Então, tanto a palavra, você vai ficar louco, você vai ficar louco, você vai ficar louco, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, eu vou ficar louco, tanto problema, eu vou ficar louco, tanta situação, eu vou ficar louco. Isso é uma legalidade. Esse negócio não vai para frente. Como esse negócio, minha vida, não vai para frente. Você não vai passar no concurso. Uma mãe pode falar, um pai pode falar. Às vezes a intenção não é essa, mas libera a palavra. Quer fazer uma advertência e faz da forma errada. Você não vai passar, do jeito que você está fazendo, você não vai passar. Conversa, tem outras maneiras da gente falar. Esse casamento não vai dar certo. Quantos de vocês ouviram isso? E o casamento é um inferno. Quantos ouviram esse tipo de palavras? Esse casamento não vai dar certo. Você é um sonhador, você é sonhador, isso jamais será realidade. Daqui para frente fica pior ainda, ó. Praguejamento, seus próprios filhos na hora da ira, praguejando seus próprios filhos, ou você recebeu, ou você pode ter liberado, falado. Você só atrapalha. Quantos de vocês ouviram isso? Você só atrapalha. Quem é pai precisa ter cuidado com esse tipo de palavra, cuidado. Porque isso entra no emocional, entra no espírito. Você não serve para nada. Quantos pais, na sua ignorância, viravam e usavam esse tipo de expressão? Você não serve para nada. Você não dá conta de nada. Vai prestar para o quê? Sai daqui, você só incomoda. Quantos ouviram? Ou pode estar falando? Criança chata. Sabia que você é muito chato? Sabia que você é muito chato? Uma mãe pode falar, um pai pode falar. Ou você ouviu isso. Não fique perto de mim. Você só me faz sofrer. Só me causa problema. Você é um problema. Estou cansado de você. Pais pode falar, casais pode falar. Estou cansado de você, estou de saco cheio de você. São palavras. Palavras não são apagadas. Não pense você que ela vai bater no teto e sumiu. Não vai. Palavras liberadas. Só há uma forma, quando a gente aprende a cancelar as próprias palavras que nós liberamos. Quando você crescer, você vai ver o que vai acontecer. Quantos ouviram isso? Você vai ver quando você crescer, vai ver o que vai acontecer com você. E às vezes vem até a sentença. O seu marido vai fazer pior com você. O seu filho vai fazer pior com você. Você vai ver o que seus filhos vão fazer com você. Quando você tiver seus filhos, eles vão fazer horrores com você. Quando receber essa palavra. Quantos hoje, na falta de discernimento, libera palavras como essa para os filhos? Né? Quantos aí na transmissão, você que está me acompanhando? Palavras não são apagadas. Você vai pagar caro. É muito comum no momento da precipitação
No momento de ira, você liberar uma palavra como essa, você vai pagar caro. Você vai pagar caro. Você vai ver. E aí, junto com esse vai pagar caro, vem outra sentença. Não bate no teto e desaparece. Por que o senhor está falando sobre isso, bispo? Primeiro, nós precisamos quebrar. Segundo, quem está esperando posição de governo, de autoridade, tem que aprender a falar. Quem está esperando promoção tem que aprender a se comunicar. Não pode se comunicar como o diabo quer, tem que se comunicar como Deus quer. São muitos os pais que amaldiçoam seus filhos com expressões do tipo: capetinha. Ah, seu capetinha. O que você acha que está fazendo? Burro. Você é burro. Burro, lembra? Semana passada eu falei muito sobre isso, sobre vários casos que eu atendi, chegou ao meu conhecimento, né, foi compartilhado comigo, expressões dos pais: você é burro, você não dá conta de nada, você é um inconveniente, como eu disse, que os pais, como perderam os pais, disse: eu não recebi amor, então eu não aprendi a amar. Para mim, as pessoas vêm e vão. Eu não tem importância para mim. Como eu não recebi amor, eu não aprendi a amar. O outro que disse que o pai mandava olhar no relógio, olhar e falar o horário que estava o ponteiro maior. Fala, mas não erra não, hein, rapaz? Se errar, a hora que errava, dava uma cotovelada na cabeça. Depois mandava olhar o menor. Quando olhava e errava, ele dava outra cotovelada na cabeça. Nitidamente essa pessoa cresceu uma pessoa tímida, medrosa, medo de errar, medo de se comunicar com as pessoas, medo porque... E aonde aconteceu essa deformidade? Casa. Dentro de casa, na própria família. Então, eu estava dizendo, eu não compartilhei isso aqui, alguém disse para mim assim: meu pai, como ele era muito ignorante, meu pai disse assim: pode me enterrar, pode me matar, se um filho meu... Olha a palavra, olha como é que palavras são. O diabo é violento, ele altera o curso da vida da pessoa, né? O pai disse, vivia se gabando, batendo no peito e dizia assim: se uma filha minha casar com um negro, se uma filha minha, se eu tiver que buscar um filho na cadeia, ou se um filho for homossexual, você pode me enterrar vivo. O que você acha que aconteceu? O que você acha? As três, não que seja um problema, né? Sim, pagou com a língua, o que ele não queria. Mas uma filha casou com uma pessoa negra, que não tem problema nenhum, que é uma pessoa extremamente abençoada. Uma filha ele foi tirar na cadeia, por coisas erradas, e a outra acabou se envolvendo no homossexualismo. Legalidade, com a boca. Ele liberou e batia no peito e falava essas baboseiras. Palavras faladas não são apagadas. Quem está entendendo? Quem quer ter uma vida vitoriosa precisa aprender a falar. Falou errado, o resultado vai ser o errado. Isso eu estou falando para você, não pense você que eu estou te contando história lá atrás, não. Tudo da semana passada. Só da semana passada a quantidade de coisa que tem chegado até mim. Burro, levado, problemático. Você é problemático mesmo, hein? Malandro. Às vezes o pai ou a mãe vira e diz assim: seu malandrão, você é malandro. Ah, mas eu não falo com intenção. Na hora da ira é liberada a palavra. Preguiçoso.
moleque e outras tantas. Moleque é um problema a dizer, viu? Moleque é de um demônio Moloque, que recebia sacrifício de crianças. Então é um demônio, se não me engano, no grego, moleque é Moloque, que vem de um deus que aceitava sacrifício de criança. Amaldiçoou os filhos, o futuro casamento, os futuros netos e toda a descendência. Quando a criança entra na idade escolar, é comum ouvir pai e mãe dizendo, diga comigo, do jeito que você entrar, vai ser expulso. Para de timidez aí, sobe o tom da voz. Diga comigo, professor nenhum vai te suportar. Como era comum, né? Ninguém te aguenta. O professor não vai te suportar, você vai ser expulso. Você vai ver, ninguém vai gostar de você. Ninguém vai gostar de você. Parece palavras inofensivas, mas são palavras que estão entrando, estão deformando. São palavras que o diabo está pegando e alterando o curso. O curso vai lá para Tiago. Depois deixa separado aí esse versículo de Tiago para mim. Você é burro mesmo, não vai aprender nada. Dentre muitas outras expressões malditas que pronunciadas criam vida. Maldições são lançadas à torto e direito sobre casamento, sobre namoros sérios, sobre a vida sentimental, sobre a realização pessoal, sobre negócios e profissões. Às vezes de um namoro desmanchado ouve-se muito, e é muito comum isto. Ele ou ela, diga comigo, não vai ser feliz com ninguém. Para pensar. Desmanchou o namoro, desmanchou o relacionamento, não vai ser feliz com ninguém. Não será feliz com a pessoa. Não foi. Se ela não se casou comigo, não casará com mais ninguém. Quantos ouviram esse tipo de palavra? Esse tipo de praguejamento, de maldições que foram lançadas. É muito comum ouvir esse tipo de coisa. Muitos ouviram e muitos liberaram. E palavras têm poder. Palavras, estou mostrando duas coisas a você. Primeiro, nós falamos a respeito, eu não recebi, Deus não respondeu a minha oração. Será que ela não foi ouvida? Ou está precisando a gente colocar mais força e intensificar para liberar isso no mundo espiritual? Dá condições a vir reforço para desamarrar isso. Desde a primeira oração de Daniel, ela foi ouvida e o anjo veio por conta da sua oração. Só que houve um impedimento. Houve uma oposição durante 21 dias. Se nós queremos ocupar posição de governo, que Deus nos exalte, que Deus nos promova, que Deus nos honre, nós precisamos ter cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Porque às vezes nós oramos, você viu tudo que eu estou dizendo aqui? Sim ou não? Imagina que eu tivesse feito essa oração aqui, ó. Ô meu Senhor, abençoe minha vida, abençoe minha família, abençoe meu casamento, abençoe os meus filhos, Senhor. Dê um futuro lindo para os meus filhos. Senhor, abençoe, que eles sejam abençoados, que sejam prósperos, que sejam... Aí eu faço a oração e aí eu venho e digo, você é burro, você é um preguiçoso, você não dá conta de nada. Um casal lançando maldição sobre o outro. Você vai ver, você vai pagar caro, o outro está esperando bênção, mas você vai pagar caro, você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai pagar com juros e correções monetárias. Quem já ouviu essa frase? Agora ninguém levanta a mão para mim, né? Ninguém levanta, mas quantos já ouviram essa frase? Você vai pagar com juros e correções monetárias. É assim ou não é? Então tá bom, quem já ouviu alguma coisa semelhante assim? Levanta a mão, por favor. Bom, é porque a gente ouve bastante, né? A gente ouve bastante, isso acontece aí nas melhores famílias, geralmente, né? Você vê o quanto é sério, porque nós estamos orando
Você vê, por isso que a Bíblia diz em Tiago que o homem que controla a sua língua é perfeito. Olha como é forte isso. Você vê como nós precisamos aperfeiçoar a nossa capacidade de nos comunicar. E quando eu falo nos comunicar, é nos comunicar entre nós e nos comunicar com o mundo espiritual. E não dar legalidade, liberar palavras. O que a Bíblia diz? Que nós vamos dar conta de cada palavra inútil. Cada palavra inútil que sair da nossa boca. É sério isso. E quantas palavras inúteis nós liberamos? Ou podemos liberar? Eu tenho mais alguma coisa aqui? Até sobre as gestações sabemos que palavras são ditas e se concretizam. Conhecemos mães e pais que ao verem a filha grávida se expressam: coitadinha, ela é frágil, não vai dar conta. Parece que é um ato de cuidado. Não parece? Não parece só um ato de proteção, de cuidado? Mas não é. É uma palavra negativa liberada. Vai sofrer muito durante a gestação e no parto. E sofre mesmo. Quem está entendendo, por favor? Agora vai lá, deixa eu voltar para Tiago. Coloca Tiago aqui para eles. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Diga comigo, sendo capaz de dominar todo o seu corpo. Aí, por favor, vou pular essa parte, 4. Também é um versículo que eu gosto muito. Tomo como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por forte vento, são dirigidos por um leme muito pequeno conforme a vontade do piloto, que é maravilhoso isso aqui. Vamos por 5, 6, aliás, 6, pode ir. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade colocada entre os membros do corpo, contamina, diga comigo, contamina. O que está escrito aí? O que faz? Incendeia todo o curso de... Está escrito isso? Sim ou não? E como termina? Eu acho que não precisa tudo isso. Não é tão radical assim. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Primeiro que ela está cheia de veneno. Segundo que contamina, né? Se está cheia de veneno, ela contamina por inteiro. Incendeia todo o curso da vida. Porque esse é o nosso desafio. É ter o controle do que nós vamos falar. Do que vai sair pela nossa boca. Do que nós vamos liberar. Porque se eu quero uma vida, a construção de uma vida vitoriosa, eu preciso liberar palavras que constroem uma vida vitoriosa. Em tudo, nos mínimos detalhes. Você vê que é aquilo que você fala sobre você, é aquilo que está dentro de você. Você não fala o que você está sentindo, você fala ao contrário do que você está sentindo. Você fala ao contrário do que você está com medo. Você declara um futuro glorioso, poderoso, abençoado. A tua vida, a tua família, cada dia mais abençoado. Minha família, cada dia. O futuro dos meus filhos é um futuro maravilhoso, é um futuro extraordinário. Meus filhos vão ocupar a posição de governo. Meus filhos serão poderosos na terra, como está escrito na Bíblia. Haverá uma diferença na minha casa. Minha casa vai ser um pedacinho do céu, um lugar de bênçãos. E assim por diante, em todas as horas. Eu posso, eu consigo, tudo posso. O Senhor me capacita, o Senhor me fortalece, o Senhor me dá sabedoria, discernimento. O que está acontecendo aí fora não tem poder sobre a minha vida. Por quê? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Aos seus anjos dará ordem a meu respeito. Nós não vamos viver nada diferente do que sai daqui, ó. Daquilo que está aqui, daquilo que está aqui. Por isso que a gente saia de onde você está, do meio que você está,
Faça como o Senhor fez com o cego. Tirou ele lá do meio da incredulidade para operar na vida dele e disse: não volta para lá. Porque se eu quero realmente uma vida vitoriosa, eu preciso sair. Aprender com quem que eu vou me comunicar. Quem vai ter influência sobre a minha vida. Me encher da palavra, porque minha boca vai falar do que o meu coração está cheio. Sábio rápido. Liberei uma palavra precipitada, está quebrada, anulada, cancelada, destruída, desfeita, em nome de Jesus. Eu quebro a palavra que eu liberei agora. Porque você pode precipitar. Você pode. Né? Você, no momento da ira, você pode fazer uma besteira. Você libera uma palavra contra a sua vida, você libera a palavra contra o seu cônjuge, você libera uma palavra contra os seus filhos, ou contra quem quer que seja. Opa, está quebrada, anulado. Eu cancelo a palavra que eu liberei agora, em nome de Jesus está quebrada. E precisamos cancelar aquelas que nós ouvimos no decorrer da caminhada, no decorrer da vida. Porque talvez muitos de vocês ouviram isso aqui dos pais. Os pais na sua ignorância. Não é verdade? Pouco tempo eu atendi uma pessoa que profissional da área da psicologia. Provoca a ira do filho. O filho já está tão revoltado que fala para a mãe que tem vontade de matar o pai. E quando a mãe fala isso para ele, ele fala: estou no caminho certo então. Para pensar. E pessoas estão tratando com esse tipo de gente. Que em casa é isso que acontece. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Olha a loucura. Eu falei assim: pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não acredito nisso. Que loucura! Não tem sabedoria nenhuma para lidar com a própria família, para a criação dos próprios filhos, está ensinando os outros. O filho já está numa revolta gigantesca, e quando se fala, ele fala que está no caminho certo. Tá? Então eu estou alcançando meu objetivo. Porque o filho agora está com ódio. O filho não respeita, mas está com bloqueio. Está no caminho certo. E tem gente tratando, buscando conselho nesse tipo de profissional. Que acima de qualquer coisa, a gente precisa ver o fruto. Não é verdade? É o fruto. Não adianta a gente buscar conselho em quem não vive. Porque você só sabe se funciona se você olhar que funciona na vida da pessoa. Do contrário, não funciona na vida dela. Está te falando coisas só para te vender ilusão, porque nem na vida dela funciona. Nem na vida dela dá certo. Quem está entendendo, por favor? Temos duas coisas aqui que eu preciso que você entenda. Primeiro, não quer dizer que a sua oração não foi respondida. Mas talvez queira dizer que precisa de combustível no mundo espiritual. Força. Colocar mais força. Talvez a oração foi respondida e está aqui como foi com Daniel. Daniel foi 21 dias atrasado. Mas tem gente que pode ser muito mais do que isso, está atrasado. E o que vai realmente fazer com que isso seja definido? Quanto mais você orar. Por isso que nós intensificamos, nós não retrocedemos. Por isso que a Bíblia diz que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que intensificam, daqueles que perseveram. E quando nós perseveramos e continuamos nosso propósito, jejum, oração, botando força, determinando, clamando, você vê que o mundo espiritual, ele age equivalente à nossa ação aqui. Nossa ação, as nossas ações e reações. Segundo, você precisa cancelar as palavras que veio sobre a sua vida e aquelas que você liberou, aquelas que você falou. Porque elas têm influência, têm poder. E nós precisamos aprender. E não basta saber, eu sei o que tem que ser feito. Querido, então, está toda a responsabilidade sobre você. Se você sabe e não faz, não reclame de nada, não questione nada, só engole e aceite então.
Porque uma coisa também é a gente saber o que tem que fazer e não fazer. Porque uma coisa funciona quando a gente sabe o que fazer e faz. Do contrário, não tem resultado. Eu sei como é, eu sei o que eu preciso fazer. Então faça, vamos fazer. Porque se eu sei, eu quero viver isso logo. Eu quero colher esse resultado logo. Dos últimos dias eu falei muito sobre a minha história, meu testemunho. E quando eu comecei com a minha vida, aquela dificuldade, aquela amarração, aquela situação, e eu comecei a ver aquela escassez, aquela miséria, porque eu vim de um lar que teve muito e perdeu tudo, e aí de repente, como eu disse, o diabo trabalhou para deformar o meu caráter, a minha personalidade. Está aí nas gravações, aí a semana eu falei muito sobre isso. Hoje, inclusive, do meu canal, eu estou falando sobre isso novamente. Ele trabalhou para deformar o meu caráter, deformar a minha personalidade e o meu emocional, para matar a minha fé. Até o dia que caiu minha ficha. O dia que caiu minha ficha, eu falei, espera aí. A história está se repetindo. Não, a minha história não vai ser a mesma não. Não vai não. E comecei num processo de oração, quebrando toda a maldição e todo o vínculo de maldição familiar. Todo vínculo. E não só de qualquer palavra que tenha sido liberada. Falei, não aceito vínculo algum. A história não vai se repetir. Na minha vida não, está quebrada, anulada, cancelada. Se houve um mal que dominou, que desgraçou, que destruiu a minha vida, não. E comecei a quebrar. E não é uma oração que você faz nesse sentido. Isso aí você tem que vigiar o tempo todo. O tempo todo. Às vezes a pessoa acha, eu já fiz uma oração. Não, não é uma oração. Tanto é que, eu sempre falo sobre isso, Se tem uma coisa que eu vigio muito, sobre oração de sexta-feira, Você tem que estar... Já parou para pensar lá de segunda-feira até aqui, quanta negatividade você pode ter contraído? Com quantas pessoas ou quantos pode ter proferido palavras sobre a tua vida? Lá de segunda até aqui, cada pessoa que você teve contato, cada pessoa que proferiu, cada pessoa que liberou uma carga negativa sobre a tua vida, costumo dizer que sexta-feira é o dia de você fazer aquela faxina, fazer aquela limpeza, estar atento, se porventura uma seta, uma influência, palavras malditas, orações contrárias, toda e qualquer influência, uma legalidade que eu mesmo tenha dado, está quebrada, anulada, cancelada, destruída, desfeita em nome de Jesus. Amém? Amém. Fique em pé, por favor. Quem entendeu a mensagem? Deixa eu falar uma coisa para você. Isso que eu acabei de ler aqui, dessas palavras liberadas, está no livro Mudança de Vida, e hoje eu vou gravar mais uma parte sobre isso aqui, que eu estou gravando, você que não está inscrito no canal do Telegram, no meu canal do Telegram, estou fazendo a leitura diária, 10, 12 minutos, todos os dias, isso aqui está lá, viu? Somente essas palavras aqui, está lá, e muitas pessoas, você pode acompanhar comigo, e eu estou gravando e falando algumas coisas sobre isso, que traz porque o problema é o seguinte, sempre falamos que o problema não é você conquistar alguma coisa, é você parar de ser roubado. Quanta gente nunca para de ser roubado. Quanto conquista, quanto é roubado. Quanto conquista, quanto é roubado. Vai, daqui a pouco está retrocedendo. E você precisa ser uma pessoa de atitude espiritual. De muita atitude espiritual. Vou fazer essa reflexão para você. Das duas situações que nós falamos aqui. Daniel foi 21 dias de atraso da oração dele. Daquele anjo chegar até ele. Quanto tempo faz a sua? Porque talvez muita gente está dizendo assim, Deus não me ouviu. Talvez não seja isso. Talvez não seja que Deus não te ouviu. Está uma batalha aí. Por que teve reforço para Daniel? Veio um Miguel, um anjo mais poderoso. Porque ele não parou. Durante aqueles 21 dias ele estava ali. E não ia parar enquanto não chegasse. E o anjo chegou e disse, eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia.
Só que eu fui impedido. E ele mesmo fala, Miguel, o chefe, veio me ajudar. Precisa intensificar. Precisa colocar força. Eu sei, Senhor, estou aqui, estou na fé, estou em oração. Eu creio na minha restauração, creio na minha vitória. Eu creio, Senhor, no que o Senhor tem para mim. Eu creio na Tua palavra. Ao mesmo tempo, aprenda a cancelar palavras que veio sobre a tua vida e palavras que você liberou. Talvez nós citamos aqui algumas coisas, talvez não. Mas se eu perguntasse aqui, é quase impossível alguns de vocês não ter ouvido o que nós lemos aqui. É quase impossível. Seja de pai, de mãe, de pessoas, é quase impossível. E parece que isso não tem importância alguma. E mais uma coisa que eu vou dizer a você. Nós precisamos não ficar preso nisso. Né? As coisas que acontecem com a gente, não acontecem para deformidade. É o que eu disse, né? A gente é inteligente. Nós somos seres pensantes. Nós temos o Espírito de Deus. É o que eu estou dizendo a você. Se o diabo trabalhou para deformar o meu caráter, para deformar a minha personalidade, para deformar o meu emocional e para matar a minha fé, ele quebrou a cara. Porque o meu caráter ficou melhor, a minha personalidade ficou melhor, o meu emocional se fortaleceu em Deus e a minha fé cresceu. Por quê? São escolhas. Eu vou me entregar ou vou lutar? Eu vou crer ou vou desistir? Eu escolhi lutar. Eu escolhi crer. Tem gente que pode não crer em absolutamente nada. Eu escolhi crer. E confesso a você que é muito melhor você viver por fé. É uma decisão que a gente toma. Você decide se você vai ser um incrédulo ou se você decide se você vai ser um homem de fé, uma mulher de fé. São decisões que a gente toma. Eu decido se o que o diabo fez vai ter peso sobre a minha vida ou se não terá peso nenhum. Até porque, tudo o que ele fez com a velha criatura, ele não fez com a nova. Nasceu de novo para a nova vida. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Se viver demais o passado é porque não nasceu de novo. A gente nasce de novo para viver uma vida nova. E se não nasceu, então nós precisamos buscar isso com muita força. Senhor, gera um novo homem, uma nova mulher, porque isso aí não vai ter mais peso sobre a minha vida. Tudo que o diabo trabalhou para fazer, para causar, para deformar, para destruir, não tem poder sobre a minha vida. Acabou, é vida nova. Futuro lindo pela frente. Amém, pessoal? Vamos orar que nós já passamos da hora aqui. E eu quero que você, com toda a sua fé, primeiro você vai quebrar, anular, cancelar toda a palavra que foi liberada contra a tua vida ou que você tenha falado. Você vai dizer assim, em nome do Senhor Jesus, eu quero em nome do Senhor Jesus, cada palavra que eu cresci ouvindo, cada palavra que foi proferida pelos meus pais, ou por quem quer que seja contra a minha vida, palavras destrutivas, palavras malditas, palavras que minguam, que secam, que amarram, que destrói, em nome do Senhor Jesus eu quebro, eu anulo, eu cancelo. E se você sabe, talvez você lembra das palavras que a sua mãe falou, você lembra das palavras que o seu pai falou, você não tem futuro, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Então diga, estão quebradas, anuladas, canceladas, destruídas, toda palavra maldita proferida contra a minha vida, ainda que tenha sido a minha própria família, dos meus pais, em nome do Senhor Jesus, eu quebro, eu anulo, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço em nome do Senhor Jesus, toda palavra que eu mesmo tenha proferido, toda palavra, toda legalidade que eu mesmo no momento de precipitação tenha liberado contra a minha vida, contra o meu casamento, contra a minha família, contra os meus filhos, fala em nome do Senhor Jesus, estão quebradas, eu cancelo cada palavra inútil, eu cancelo cada palavra precipitada que eu mesmo tenha liberado
em nome do Senhor Jesus, estão quebradas, anuladas, canceladas, destruídas e desfeitas em nome do Senhor Jesus. Toda e qualquer maldição, vínculo com o passado, vínculo de maldição hereditária, em nome do Senhor Jesus. Se a vida dos seus pais foi de dor, de sofrimento, diga: a minha não será. Está quebrado todo vínculo de maldição familiar, todo vínculo de maldição de família, está quebrada, anulada, cancelada, destruída, desfeita, em nome do Senhor Jesus. Não tem poder sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Agora, com toda a tua fé, diga assim: diga, eu estou coberto com o sangue de Jesus. Diga, cada palavra que eu recebi, cada palavra que eu ouvi, estão quebradas. Toda palavra maldita, diga, estão quebradas, anuladas, canceladas, destruídas, desfeitas, em nome do Senhor Jesus. Diga assim comigo: toda e qualquer maldição de família, todo e qualquer vínculo familiar, todo vínculo de maldição hereditária, diga, está quebrada, anulada, cancelada e destruída, em nome do Senhor Jesus. Diga, não tem poder sobre a minha vida. Diga, eu quebro todo vínculo com o passado. Diga, o meu passado ficou para trás. Diga, não tem poder sobre a minha vida, não tem poder no meu presente. Diga, e não terá poder no meu futuro. Diga, o meu futuro é um futuro de glória, é um futuro de grandeza, de vitórias, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu vou ocupar posições elevadas, posições de autoridade, de governo, de poder, diga, de liderança, em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu determino, se há algo amarrando a resposta ou as respostas às minhas orações, diga, eu determino agora, desamarrado, em nome do Senhor Jesus. Diga, em nome do Senhor Jesus. Diga, eu profetizo, Senhor, como exemplo na vida de Daniel, se existe algo, se existe uma guerra no mundo espiritual para impedir a minha oração, para impedir as respostas às minhas orações, diga, eu coloco mais força. Diga, eu intensifico. Diga, nada, nem ninguém vai impedir as minhas vitórias. Diga, o meu futuro será um futuro de glória. Diga, a minha família abençoada. Diga, as minhas gerações poderosas. Diga, como é feliz o homem que teme o Senhor. Diga, e eu temo ao Senhor. Diga, eu sou feliz. Diga, a minha família abençoada. Diga, o meu casamento abençoado. Diga, o meu financeiro abençoado. Tudo na minha vida é abençoado. Diga, na minha vida, diga, é um dia melhor do que o outro, e será uma semana melhor do que a outra. Diga, um mês melhor do que o outro. Diga, e um ano melhor do que o outro. Diga, é de glória em glória, e sempre para uma glória maior, em nome do Senhor Jesus. Diga, assim será na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Enxergue isso. Daqui para frente, você vai trabalhar para sair só palavras poderosas da sua boca. Só palavras poderosas. Cada palavra que você liberar, você vai parar e você vai falar assim: opa, essa palavra é poderosa ou é uma palavra inútil? Está cancelada em nome de Jesus. Está cancelada. Porque da minha boca só vai sair palavras poderosas. Só palavras poderosas. Sabe por quê? Eu quero uma vida poderosa. E você vai intensificar. Talvez está uma batalha no mundo espiritual. Você sabe que quando a gente já inicia uns 52 dias desse, já há uma guerra. Já há uma guerra no mundo espiritual para tentar impedir as mudanças acontecerem.
Mas a gente já começa uma guerra com a garantia da vitória. Agora nós precisamos fazer o que precisa ser feito. A vitória é sua. A vitória é sua. Decida que tudo que você ouviu não tem poder sobre a tua vida. Cada palavra negativa que você ouviu, cada palavra inútil, não tem poder sobre a tua vida. Não tem. Acredite no que a Bíblia diz. Acredite que você é o que a Bíblia diz que você é. E que você pode o que a Bíblia diz que você pode. E você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Pega o teu propósito, por favor. Isso. Com teu propósito nas mãos. Saiba que o propósito dos 52 dias é só o começo. É só resultados a curto prazo. Mas tem coisas muito maiores aí pela frente. Coisas muito maiores do que simplesmente o que está no propósito dos 52 dias. Tem uma vida gloriosa aí. Anos de glória preparado para você. Acredite nisso. Diga, tem anos de glória preparados para mim. Tem anos de glória. Uma vida gloriosa preparada para você. Acredite nisso. Acredite nisso. O tempo e o objetivo é curto, eu não tenho como estender mais. Mas o que nós fizemos aqui não é para hoje, é para amanhã, é para sexta que vem, e assim vai. A gente segue, a gente não para, isso aqui não, a gente não relaxa. Nós não nos distraímos. E aí nós vamos na construção de uma vida gloriosa, uma vida extraordinária, que é o que Deus tem para você. Eu abençoo o teu propósito 52 dias, determina a restauração, restituição. Como temos falado essa semana, as restituições são sempre de forma ampliada, multiplicada, aumentada, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, determina a tua vida restaurada, determina em nome do Senhor Jesus que o que estava amarrado, que seja desamarrado, que estava embaraçado, totalmente desembaraçado, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.